Olá pessoal, tudo bem? Já imaginou criar tabelas dinâmicas usando inteligência artificial? Isso mesmo, o Excel agora tem uma opção em que foi aí incluído a IA, a inteligência artificial, para lhe ajudar na hora de gerar os seus resumos, os seus relatórios com tabelas dinâmicas. E é o que nós vamos mostrar neste vídeo. Então fique conosco para vocês verem aí e conhecerem este recurso, ok? Mas antes da gente iniciar, pedir aí por gentileza que vocês se inscrevam em nosso canal, curtam nosso vídeo, deixem sugestões, comentários, feedbacks, porque isso nos ajuda a continuar criando conteúdos como esse, e chegando ao maior número de pessoas possíveis. Compartilhem também com os amigos, porque pode ser que seja interessante para eles. E aí a nossa ideia, a nossa proposta aqui no canal é sempre compartilhar o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. E então vamos aqui à nossa aula. Observem que aqui eu tenho uma base de dados, uma base de vendas aqui com vários pedidos por data, cliente, país, vendedor, produto, categoria, ou seja, vários dados e os valores aqui também. E aí eu preciso fazer uma análise, eu preciso resumir esses dados para poder apresentar alguns indicadores para tomadas de decisão a nível gerencial muitas vezes. Só que às vezes eu recebo essa base de dados, mas eu não tenho nem ideia por onde começar ou o que resumir dentro dessa tabela aqui. Inclusive essa tabela vai ficar disponível aí no link aí vai ficar um link aí na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download e praticar, testar aí a ferramenta para fazer a experimentação aí de vocês. Então eu quero fazer um relatório, um resumo, mas eu não sei como resumir ou por onde começar. E aí que entra essa ferramenta aí para a gente criar a tabela dinâmica com a inteligência artificial. Estando aqui na minha tabela, eu estou com ela selecionada ou estando apenas dentro dela, eu vou vir aqui na guia inserir, e aqui na parte de inserir nós temos a opção de inserir tabela dinâmica, que aí é aquela tabela dinâmica tradicional que nós já temos, da tabela intervalo, e aí eu monto os dados que eu desejo. Mas aí o interessante vai estar aqui, no inserir tabela dinâmicas recomendadas. Aí muitos podem dizer assim, mas esse recurso já tinha, qual é a novidade? É que ele foi aprimorado dentro do Excel, onde foi incluído uma parte de inteligência artificial para nos auxiliar. Então, eu estou aqui, não preciso estar com a tabela selecionada, só dentro dela. Eu vou pedir aqui tabela dinâmica recomendadas, tabelas dinâmicas recomendadas. Nesse momento, ele vai fazer a leitura da nossa base e já vai começar a gerar aqui, algumas recomendações. Observe que ele abriu um painel aqui ao lado direito, aonde ele traz a opção para nós confirmarmos a fonte de dados, se a fonte é essa mesma, porque se por acaso eu estiver criando essa tabela dinâmica recomendada e eu quiser usar uma outra fonte que não seja essa tabela de pedidos aqui, é só eu corrigir aqui a fonte de dados e pedir para confirmar. Aí automaticamente ele vai fazer todo o processamento e já vai trazer algumas sugestões de relatórios e tabelas já prontas aqui para nós, Então, ele processou. Observe que aqui na parte de baixo nós já vamos ter alguns exemplos de tabelas dinâmicas que nós podemos criar, lá. Então, vejam, eu tenho aqui, total por país e categoria, total e frete por vendedor, total por país e vendedor, total por cliente, e ainda poderia pedir para ele mostrar mais, mostrar todos os 10 resultados. Eu clico e aí ele traz mais, total por categoria e vendedor, total por cliente, vendedor e categoria. E observe que assim sucessivamente ele vai trazendo aqui 10 exemplos de análise. Quando eu achar um que eu disser assim, esse aqui é interessante eu fazer, por exemplo, eu posso pegar aqui o meu total por país. Cadê? Eu tinha visto um aqui. Total por país e vendedor. Quanto foi vendido para cada país por cada vendedor. Então eu posso pegar esse relatório. É esse que eu quero. E observem que aqui embaixo eu vou ter inserirei uma nova folha. Que aí ele vai criar uma nova planilha só para esse relatório. Ou numa folha existente. Caso eu queira inserir o relatório em uma planilha que já exista.
Nesse caso, eu vou clicar em uma nova folha. Clico na opção Nova Folha. E pronto, ó. Observe que ele já gerou aqui, ó, um resumo para nós por país. Vejam que ele gerou de forma automática aqui para nós, ó. E ele trouxe aqui do lado direito a lista de campos, como na tabela dinâmica tradicional, para que eu pudesse alterar, fazer modificações caso necessário. E além disso, dele trazer aqui a lista de campos, eu ainda continuo aqui, ó, com o botão de tabela dinâmica recomendada, porque aí eu posso clicar nele e posso criar uma outra tabela dinâmica, se for o caso, né? Posso vir aqui e escolher, né, alguma outra tabela, alguma outra análise, seja necessário, né? Então, caso seja necessário, eu posso criar uma outra tabela por país e categoria e assim sucessivamente, né? Se eu quiser criar uma outra do lado dessa, né, eu posso vir aqui, ó, eu clico, por exemplo, eu quero agora uma por país e categoria. Eu clico em país e categoria. Na folha existente, ele vai perguntar o local. Aí eu posso vir aqui, ó, dou um clique, por exemplo, aqui no N2 e peço para inserir. Pronto. Eu já vou ter aqui, ó, uma tabela ao lado por país e categoria. Então, dessa forma, vejam, que fica muito mais fácil a gente começar o nosso relatório, porque aí eu pego essa base de dados, né, e peço para inserir uma tabela dinâmica recomendada, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha base de dados e eu posso pedir para inserir uma tabela dinâmica recomendada e ele vai abrir esse painel ao lado direito com algumas sugestões, onde ele vai fazer uma interpretação de todos os dados que nós temos na base e vai gerar sugestões de resumo para que a gente possa começar aí as nossas análises e ter pelo menos os insights iniciais, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula, essa foi a nossa dica. Espero que ela tenha sido útil. Deixem aí no comentário se vocês já conheciam, se vocês já utilizavam esse recurso, né? Nos ajudem aí a entender aí o que é necessário para vocês e o que ajuda vocês aí no dia a dia, porque os comentários, sugestões e feedbacks são muito importantes para nós, né? E assim nos possibilita criar novos conteúdos e também levar o conhecimento a mais pessoas, ok? Então, conto com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e compartilhando o nosso vídeo com mais pessoas. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!